Tá. Hora pro Nobis na seleção brasileira, minha gente? Ou não? Essa música aí, cara. Posso começar com um tema polêmico? Eu não achei um absurdo, não achei o absurdo e não acho que a pauta central da seleção, o Dorival tá fora da rodinha. Eu também. Não. É que o Dorival ele foi vítima do agasalho do Zagallo. Porque começaram a comparar o que o Zagallo fez antes de uma disputa por pênaltis, que era chegar no jogador e chacoalhar, com o Dorival em volta de uma roda, e depois o Dorival se explicou hoje, ele disse que ele tava ali pra ver o número do Arana. Eu ouvi, é assim, ele foi chamado pelo árbitro. árbitro. Que exageraram nessa ele história. Respondeu, né? Não sei se vocês viram, mas ele explica que ao longo de toda a sua carreira ele ficou de fora. E nas vitórias de penalidades de Copa do Brasil, que ele foi campeão e tal. Eu acho que esse não é o ponto focal. É assim, a seleção jogou mal, aí é culpa do Dorival junto com atletas. A seleção jogou com 28 minutos de 11 para 11, depois acabou. Era um jogador a mais e não conseguiu fazer um gol, cara. A seleção empatou com a Costa Rica. A seleção tá em sexto nas eliminatórias. Ok, não é totalmente culpa do Dorival. Mas é assim, não joga futebol condizente com os caras que estão na seleção. Não tô falando que todo mundo tem que ser titular ali, não. Longe disso. Mas o futebol praticado na Copa América foi, assim, desastroso pro nível da seleção brasileira. Sobre essa história do Dorival, ele chega a comentar sobre isso na coletiva de imprensa depois da partida, né? Ele fala que ele tava ali, os jogadores iam decidir com o auxiliar técnico que tava no meio da rodinha, que tem um monte de jogador em cima, assim, não dá pra ver, mas tinha um auxiliar técnico ali decidindo quais jogadores queriam para as cobranças, e o Dorival, ele tava dando palavras de incentivo para esses jogadores conforme eles eram escolhidos, né? Então o Militão foi escolhido, ele ia lá e falava alguma coisa, tanto que ele chega a dizer que ele falava coisas que vinham da cabeça dele. Mas eu concordo que em relação ao jogo foi horrível, foi um jogo muito chato. A gente esperava uma partida um pouco mais emocionante, porque o Uruguai estava apresentando um futebol muito bom e se esperava muito mais da seleção brasileira, apesar da vitória ter sido em cima do Paraguai. A seleção, ela não consegue jogar nem com 11 nem com 10. E isso pra mim é o mais estranho na seleção brasileira, tanto que as melhores chances foram uma com o Endrick e uma com o Rafinha, depois não teve mais. Gabi, mas a seleção do Uruguai também não teve mais chances, só que a seleção brasileira podia ter atacado muito mais tinha um jogador a seleção do Uruguai. E o Dorival Júnior fala sobre isso também, que eles não tiveram lucidez pra jogar quando tava com um a menos. Aí, Gabi, eu entendo, obviamente eu entendo que não é a sua opinião, você tá citando o fato dele. Como é que você não tem lucidez e tá na seleção brasileira pra jogar com um jogador a mais? Vamos lá, dá pra colocar aí 1 hora. É 1 hora de jogo, um pouquinho mais, 1h10. 1h10 com um jogador a mais. E assim, tem uns caras ali que pra mim não dá. Por que Andréas Pereira, que foi banco no Flamengo, ele foi banco do Arrascaeta, Sim. que joga no Fulham, por que ele pode jogar na seleção brasileira e um meia do Brasil não pode estar nessa seleção? Você tá certíssimo. Porque a seleção... Então, como que Douglas Luiz, que, pô, cara, não quero pegar no pé só do... Não gosto de ficar massacrando o jogador assim, né? Porque a culpa também não é totalmente deles. Os caras foram chamados, não é culpa do cara. Que me convocaram, lógico que eu vou. Mas tem tanto nome que... Como é que o cara joga num time de ponta? Flamengo, Palmeiras, outros times de ponta de outras ligas. O Pedro tá no Brasil como artilheiro do Campeonato Brasileiro e o Evanilson tá na Copa mesmo. O Dorival, ele olha pro banco e vê o Evanilson e ele pergunta, quem chamou? Quem chamou esse cara? Evanilson que entra no fim do jogo pra ir, quando tava praticamente já indo pras cobranças de pênalti, porque a seleção não conseguia jogar mais. E aí você fala assim, cara, o Evanilson mal jogou. Mal teve testes com a seleção brasileira e ele vai pras cobranças de pênalti, até porque depois o Dorival começa a mudar o time, e aí tem a questão do Rodrigo, que ele sai, né, por lesão também, mas era um jogador que fundamental pra aquele time que é muito inexperiente. A seleção brasileira, ela é inexperiente num geral. Os jogadores mais experientes que tem ali são Danilo, Alisson e o Marquinhos. O restante... Não, e eu vi os caras pegando no pé do Danilo. Não que seja titular absoluto, você fala, intocável e tal, mas... será que é realmente o lateral direito o problema da seleção brasileira? Há um bom tempo é um doce. Então, é um doce. É bom, se a gente for colocar, mas Tem os últimos laterais não foram muito legais, não. Mas, enfim, eu tô preocupado com as eliminatórias. Tudo bem que nessa Copa vão 412 seleções, né? Então vai geral. Mas as eliminatórias... Cara, não é legal você chegar pra uma Copa do Mundo também passando em sexto... Vai até o 7º, é isso? O 7º disputa a repescagem, não é? Isso. Exatamente. É isso o 6º? Acho que o 7º disputa a repescagem.
Então, cara, o Brasil não tem como ficar. Não tem como ficar. Como ficar de fora, mas... Piora tudo quando depois do jogo, antes do jogo, a seleção do Uruguai posta aquele vídeo motivacional com as falas do Andreas Pereira e do Wendel. Aí já vai ficando ruim. Aí você fala assim, caramba, a seleção já não tem chances de passar. E quando termina, aí o Suárez vai lá e fala... o cara, ele era banco do Arrascaeta, que joga na seleção do Uruguai. Foi o Suárez que falou. Então você fala assim, cara, além de não jogar nada, a gente meio que tomou um esculachinho do... A gente não, né? O Andreas Pereira, diretamente. Do Suárez também. Então ficou feio dentro e fora de campo, né? Não, só que o Andreas Pereira respondeu. Ele respondeu depois. O Andreas Pereira, ele fala... que ele não desrespeitou em momento algum a seleção do Uruguai e que ele realmente acha que o meio de campo do Brasil é melhor que o do Uruguai. Cara, qual o meio de campo do Uruguai aí? Valverde, que joga no Real Madrid. Tá. Valverde, De La Cruz. Ugarte, que joga no Paris Saint-Germain. Tá, mas vamos colocar 3. Sim, são esses três. De La Cruz do Flamengo. Então, mas eu queria colocar o Arrascaeta. Reserva. Ele é banco. Tudo bem, mas eu queria colocar justamente pra comparar. Cara, pega quem tá no banco, que é o próprio Andreas Pereira. Então, é isso. Também é banco no Brasil. Vou te falar, esse meio do Uruguai, só com os dois, Valverde e... O Valverde não tem. Nenhum meio é melhor que o Valverde hoje na seleção brasileira. Não tem. Paquetá ou Valverde? Valverde, ponto. Aí você tem... Vamos lá, pra Rafael segunda Veiga comparação. ou Paquetá? Rafael Veiga. Pô, eu posso ir mais longe? Arrascaeta ou Paquetá? Pô. Do que jogou na Copa América, é verdade. Do que jogou no Flamengo. Do que jogou na vida. De La Cruz ou Douglas Luiz? Nossa, De La Cruz. De La Cruz. E, cara... Desculpa, é melhor. Obviamente que o Andrés não vai falar, porque ele não é louco, né? Ele é brasileiro, do Brasil, fala, realmente, o meio do Uruguai é muito melhor que o nosso. Ter controlado um pouco, né, o que ele falou. A seleção uruguaia teve em campo 5 jogadores que atuam no futebol brasileiro. O Brasil teve um, que foi o Guilherme Arana, começou jogando, não usou nenhum dos que estavam no banco, que eram 2 goleiros, né, o Bento e o Rafael. É uma prova, querendo ou não, de que a gente não aproveita o próprio futebol e os caras aproveitam mais do que a gente. A seleção colombiana tinha mais jogadores do Brasil do que o Brasil. O meio de campo era John Arias, Rames e Richard Rios. Entendeu? E o Brasil não utiliza os jogadores daqui. Sim. Serve aí como uma prova que jogar na Premier League não é um requisito tão importante. O esculacho começou já com o Bielsa, fazendo um raio-x do nosso futebol, sem nunca ter trabalhado aqui, feito uma leitura perfeita. Ele fala do Estevão, né, também. Não, ele cita o São Paulo de 92 e lembra do Ronaldão. Fala que os jogadores antes ganhavam no Brasil pra depois jogar na Europa. Então, assim, né, muita... É porque hoje tem muito jogador que não ganha nada aqui e vai. Mas não é culpa, né, do cenário brasileiro. Porque né? a Europa vem, o euro, muito mais valorizado que o real. E outras ligas também, não é só do Brasil. Mas, além disso, eu acho que a gente só culpar essa questão da moeda, acho que a gente tinha que, de alguma forma, motivar mais o jogador a ganhar aqui pelos clubes, entendeu? É isso, também acho. Porque, cara, o dinheiro, quanto ganha o Dudu no Palmeiras hoje, entendeu? Quanto ganha o Gabigol no Flamengo? Sim. É muita grana, entendeu? O PDV